Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, de estarmos sentindo a Tua presença e de agora, neste momento, poder ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Vai abrindo já Lucas capítulo 5, no verso 1, aleluia. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão, ou para a direita, em outras versões, traduções. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazei assim. Eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos o barco a ponto de começar a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que havia feito. E assim também estava Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levantando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e os seguiram. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Mensagem muito linda, aonde nós já sabemos que Jesus já tinha falado para Pedro: ei, vem ser pescador de homens. Mas sabe o que acontece quando nós não acreditamos que o Senhor, Ele está mais entre nós, que o Senhor não está vivo? Num culto de Santa Ceia que nós vamos entender isso. Ele foi pregado naquela cruz, colocaram Ele naquele túmulo, naquela cova, naquele sepulcro. Colocaram ali as pedras, uma pedra enorme, uma pedra gigante. Mas o que eu quero dizer é que a separação é o próprio homem que coloca de Jesus. O túmulo estava ali, mas quem colocou a pedra foi o homem. Quem matou o Senhor foi o próprio homem. Aleluia. E sendo um culto de Santa Ceia, nós teríamos que justamente falar dessa palavra, que Jesus ainda Ele continua buscando almas, Ele continua buscando vidas, mas para de colocar pedras, para de colocar obstáculos aonde não tem. Porque quando a glória de Deus desce, a pedra é removida. Talvez você tenha caído, talvez você tenha descido até um sepulcro também, no mundo do pecado, no mundo daquilo que te escraviza. Mas no dia de hoje Deus está falando: ei, é tempo de remover a pedra. Aleluia. Jesus estava agora ali, na beira da praia, vai dizer essa mensagem para nós. E ele estava o quê? Com uma multidão apertando a ele. Aleluia. Sabe qual era o motivo da multidão apertar Jesus?
ouvir a palavra. Muitos estão ficando frustrados, muitos estão desanimando, muitos estão caindo, muitos estão fraquejando, porque pararam de buscar a Jesus para ouvir a palavra. Hoje o povo não quer ouvir mais a palavra, hoje o povo não quer ouvir mais Jesus falar, mas quer ouvir o que a sua carne quer ouvir. Hoje não é um evangelho que prega mais Cristo, Cristo não está mais no centro, não é o evangelho cristocêntrico, mas é o evangelho egocêntrico que prega somente aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que massageia as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer com as nossas próprias forças, do nosso jeito. E essa palavra nos ensina que Pedro, ele era profissional na pesca. Ele conhecia o barco que tinha, ele tinha habilidade. Ele conhecia a rede que ele tinha habilidade. Ele conhecia o mar aonde ele ia, o local aonde ele parava para lançar a rede. Aleluia, até aí tudo bem, até aí está no nosso domínio, até aí está no nosso controle. Mas ele não sabia que quem tem o controle do peixe é o Jesus. Quem pode encher as tuas redes no dia de hoje é Jesus. Você entra no seu barco, o seu barco está vazio. Talvez os discípulos estavam ali tristes, porque Jesus tinha sido crucificado, porque ele tinha sido. E todo aquele que acha que Jesus, ou pensa, ou não crê que Jesus está morto, ele faz isso, ele quer voltar para a velha vida. Ele quer voltar a pescar, onde Jesus já tinha falado: Pedro, não é para você pescar mais peixe não, é para você me seguir, é para você pregar a palavra, porque tem gente sedenta que vai estar sedenta desse jeito. Uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. E aí o que aconteceu? Jesus estava agora na beira da praia, uma multidão lhe apertava. Quem dera hoje, meus irmãos, aqui tivesse uma multidão desejando ouvir Jesus, desejando ouvir pregar a palavra. Naquele tempo não tinha caixa de som, naquele tempo não tinha microfone para Jesus pregar e a multidão ouvir, porque todo mundo estava ali apertando Jesus. E eu quero dizer que se não fosse necessário o púlpito, quem inventou o púlpito foi Jesus. Porque ele vai olhar para Pedro e vai dizer: olha, empresta aí o teu barco, porque eu vou fazer do teu barco o meu púlpito. Aleluia, canabá, suriandalas. Você tem deixado o Senhor estar no teu barco, e Ele se tornar, aleluia, aquele que vai pregar a palavra para a tua vida, que vai encher o teu coração, que vai arrancar tudo isso que você tem como frustração, tristeza, decepção. Aleluia. Então quem fez o púlpito não foi o homem, foi o próprio Senhor. Afasta um pouquinho o barco, porque daqui todos vão me ver melhor, daqui vão poder me ouvir melhor, porque se tiver tudo em cima ia sufocar, e muitos não iam ouvir a palavra, só ia ouvir quem estava perto. Mas Deus quer, oh aleluia, Deus quer alcançar quem está perto, mas Deus quer alcançar também quem está longe. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui? Deus quer alcançar quem está aqui dentro, mas Jesus também quer alcançar quem está lá fora. Jesus quer alcançar quem já aceitou Ele como Senhor e Salvador, mas Jesus também quer alcançar quem ainda não aceitou, quem ainda não ouviu, quem ainda não conhece a palavra, quem ainda não se alimenta da palavra. Aleluia. Muitos querem voltar para a velha vida, como Pedro estava fazendo. Eu vou voltar a pescar. Convidou ainda João e Tiago. Nunca vai sozinho, é sempre assim, né? Quando quer sair, ou quando quer cair, ou quando quer fazer alguma coisa, a pessoa nunca sai sozinha, sempre quer levar alguém junto,
para o fracasso, para a derrota, para a decepção, para a desilusão. Dizer: se eu cair, você cai comigo. Aleluia. Mas quando Jesus está no teu barco é diferente. Quando Jesus começa a pregar no teu barco é diferente. Quando Jesus começa a falar, o resultado é diferente. Quem está entendendo, dá um glória. Aleluia. E foi dessa maneira que Jesus encontrou Pedro, Tiago e João no barquinho. Aleluia. Estava lá, passou a noite inteira pescando, irmão Felipe. Sabe o que eles faziam? Estavam indo no barco, mas sem a palavra. Estava indo no barco, mas sem a presença. Estava indo no barco, mas não tinha direção. Estava indo no barco, mas não tinha estratégia. E agora eles estão lá. Sabe, irmão Luiz? Pescador profissional, sabe, né? Ele ajeita bem a rede, ó. Gira aqui, ó. E lançava a rede. Eita, agora vai encher. Major, sabe o que vinha na rede? Só lixo. Namás, surecanda, lamás. E eles não desistiam, insistiam no erro. Ia lá de novo. Lançava a rede. Mais uma vez, cadê o peixe? Não tinha peixe. Só lixo. Quando nós se afastamos da presença de Deus, quando nós estamos na desobediência, quando nós estamos, aleluia, sem a orientação, se nós não estamos debaixo da palavra do Senhor, debaixo da sua mão, não vem peixe, só vem lixo. Aleluia. Por que, pastor, só vem lixo? Porque falta a presença. Aleluia, a presença quando nos acompanha, aleluia, o resultado é diferente. Ali eles passaram a noite inteira insistindo e lançando as redes. Quantas vezes será que eles lançaram, irmão Felipe? Para chegar de manhã, Major, eles estavam lá cansados já, fadigados, de tanto que eles jogaram a rede, de tanto lixo que pegaram, porque não vinha peixe. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o mar da frustração que você entrou. Mas eu quero dizer que quando você volta para a beira da praia e se percebe que você pescou a noite inteira, Jesus não estava no controle, Jesus não estava no barco, você não estava segundo e mediante a palavra de Jesus, você já começa a entender, aleluia, que se só está vindo lixo, tem alguma coisa errado, tem alguma coisa faltando. A noite inteira e nada apanharam, diz a palavra do Senhor. Que mar é esse que você entrou? De tristeza, desilusão, decepção, de rancor, de ódio, de mágoa, de desistência, de querer às vezes tirar a própria vida pelo fracasso. Eu não sei qual for o mar que você entrou para ficar tão frustrado, mas eu quero te dizer que muitas vezes isso acontece na nossa vida porque Ele dá permissão, Ele permite as coisas acontecer na nossa vida para que nós entenda que Jesus tem que estar no nosso barco, Jesus tem que estar em tudo que nós fazemos. Muitas vezes nós não queremos esperar a irmã Idalina, entramos no barco e ó, vamos embora. A previsão disse que o mar hoje está para peixe. O homem está dizendo, ó, hoje o clima está bom, hoje vai dar peixe, hoje está, ó, tudo perfeito para ser uma grande pescaria. Maldito do homem que confia no homem. Não é minha palavra, se está na Bíblia eu posso pregar. Aleluia. Uns acreditam em carros, outros em cavalos, mas nós acreditamos no Senhor dos exércitos. Amassurianda labaço. Estão querendo ir por conta própria, o barco está vazio. Sem presença vai permanecer vazio.
Quem está entendendo? Olha o que Deus está falando. Barco vazio vai permanecer vazio. Barco cheio da presença vai encher, vai encher, vai encher, que não vai suportar o peso de tanto peixe que vai pegar. Agora ele estava lá, frustrado. Imagina Pedro sanguíneo. Pedro é esquentadinho. Imagina, irmão Luiz, Lucrécia. Pedro lá batendo as redes. Esse mar aqui não presta para nada. Essa rede também é ruim. Se eu tivesse uma rede melhor. Esse barco aqui também não me ajuda. Ah, aquele lá falou que ia dar certo, que hoje a previsão, nós viemos com tanta esperança, que nós ia encher as redes de peixe, que ia ter provisão, que nós ia ter o alimento para a nossa casa, que nós ia ter o sustento. Mas não está dando nada certo, tudo errado. Lancei as redes não sei quantas vezes, mas só o que me veio foi lixo. Só o que me veio foi coisa ruim. Talvez você se sente assim. Muitas vezes você está tentando, mas o que está vindo é só lixo. Só o que está vindo é coisa ruim, porque Ele não está na frente da tua vida. Por que, pastor, não estava na frente? Porque eles achavam que Jesus tinha morrido e queria voltar a pescar para a velha vida. Tem gente que já conheceu Jesus, irmã Idalina, e não consegue permanecer na promessa que Deus tem. Quer voltar para o mundo, quer voltar para o pecado, quer voltar para as coisas erradas. Então você vai pegar o quê? Só lixo. O que você espera pegar lá fora? O que você espera encontrar nesse mar de amargura e aflição, de dor, de tristeza? Deus está falando: ei, é tempo de parar, é tempo de parar, é tempo de voltar para a beira da praia. Sabe por quê? Quem está chegando na beira da praia agora é Jesus de Nazaré. É aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que tem o controle em suas mãos. É aquele que dá ordem para o vento cessar, para o mar se acalmar. Imagina para fazer um monte de peixe vir para uma rede. Oh, aleluia! Para de ficar confiando nas tuas forças. Para de ficar confiando no que o homem diz. E começa agora, aleluia, a dizer: Jesus, eu sou o barco, vem fazer morada em mim. Jesus, eu sou aquele barco vazio que está na beira da praia, mas hoje vem fazer morada em mim. Porque se Ele estiver dentro do teu barco, aleluia, a previsão, sabe do que é para hoje? Se Jesus está no teu barco, a previsão para hoje é de milagre. A previsão é de milagre. Oh, aleluia. Pedro lá sanguíneo reclamando, murmurando: ei, para de murmurar. Para de falar. E lava as redes. Muitas vezes é necessário nós ficar em silêncio. Jesus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Parece que tudo está desabando. Parece que tudo está caindo. Parece, Senhor, que eu trabalho, mas a minha finança nunca melhora. Parece, Senhor, que eu estou aqui lutando contra essa enfermidade, mas parece que ela nunca sai, que ela nunca vai sair. Já busquei de tudo, todos os recursos possíveis, mas nada pesquei, nada encontrei, só veio lixo, não tem resultado. Aleluia, eu quero te dizer que Jesus, Ele é especialista em fazer o homem parar quando ele está no caminho errado. Que Jesus, Ele é especialista em fazer você parar, às vezes da rotina que você está, na situação que você está, na frustração que você está. Ele vai fazer você encontrar só lixo. Sabe por que Ele está dizendo: ei, peixe, vão tudo embora. Jesus faz isso. O controle está na mão dele.
Falou: ó peixe, vão tudo embora, porque hoje eles não vão pescar nada. Hanabá, Surianda, Lamas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos, se isso não acontecer, eles não voltam para a beira. Para a beira da praia, para a presença, não vem para Jesus, não volta para Jesus, não procura Jesus, não ouve mais a palavra, e quando vem a frustração, a dor, a decepção, eles voltam para procurar Jesus aonde Ele está. Mandou os peixes embora. Veio frustração, veio tristeza, veio dor, veio sofrimento. Porque muitas vezes nós não paramos. Tem muita gente que não para mais, não senta mais para ouvir a palavra de Deus. Não senta mais para ouvir Deus falar. Não para mais para ouvir Jesus pregar. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Nós precisamos viver na palavra, mediante a palavra. A mesma palavra que diz para os peixinhos, ó, vão para lá, porque eles não vão pescar nada. Porque eu tenho um encontro com Ele aqui hoje. Eu tenho um encontro, eu não sei o mar da aflição que você está navegando, mas Ele está dizendo: é tempo de você pegar a sua rede suja, você pegar o seu barco vazio da decepção e voltar para a beira da praia, porque agora você vai aprender algo diferente, você vai aprender algo novo da minha parte. Primeira coisa é voltar para a presença. Eles estão o quê? Voltando do fundo do mar para a beira da praia. É preciso descer para encontrar a presença de Jesus. É preciso aprender e navegar no mar da humildade, no mar da, oh aleluia. Deus quer que você hoje mergulhe para ter mais intimidade com Ele. Precisamos voltar a ouvir a palavra, a ter o desejo, despertar de buscar o verdadeiro Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Está lá Pedro agora lavando aquela rede, lavando. Ei, é tempo de você lavar as redes. É tempo de você se purificar. É tempo de você se santificar para estar com Ele. Para ouvir a voz dEle, é preciso voltar, é preciso lavar as redes, é preciso trazer o teu barquinho vazio e encostar ele na beira de novo. Aleluia. Por que, pastor, encostar aqui na beira da praia de novo? Porque para todo recomeço você precisa que voltar e começar do zero. Não tem como você continuar no erro, insistindo. É preciso retornar, lavar as redes, buscar de forma correta, encher o seu barco, encher a sua vida com a presença dEle, e agora sim, aleluia, voltar. Aí sim Ele vai mandar você voltar para o alto mar. Pedro lavando as redes, e aí de repente ele vê Jesus chegando, mas ele não sabia que era o Senhor, porque ele estava aparecendo ali para Pedro novamente. E agora ele diz assim: olha, Pedro, eu preciso do seu barco. O quê? O meu barco? É, o seu barco. Deus só vai entrar se você permitir. Deus só vai entrar na sua vida se você emprestar o seu barco. Pedro, naquela frustração, em dizer: olha, pega o barco então, pode pegar. Aí Jesus falou: só afasta ele um pouquinho então, fez um púlpito e ele começou a pregar o quê? A palavra. Pedro estava ali frustrado, mas a vida dele começou a mudar a partir daquele dia, daquela hora, daquele momento, porque ele começou a ouvir a
palavra, mesmo sem querer, mesmo sem saber, Jesus sobe no barco de Pedro e ele começa a pregar a palavra. A multidão estava ali para ouvir a Jesus, a multidão estava ali para ouvir a pregação, a multidão estava ali para ouvir a palavra. E quantos têm parado para ouvir a palavra de Deus? Aproveita enquanto tem púlpito, aproveita enquanto tem gente pregando a verdadeira palavra de Deus, porque senão você vai viver nesse mar de frustração, de tristeza, não vai chegar a lugar nenhum, vai viver sempre vazio. Mas agora Pedro está ali, lavando as redes. Lama Surianda, pega a visão, é tempo de lavar as redes, é tempo de se aproximar, é tempo de voltar, é tempo de ter comunhão, é tempo de voltar a orar, é tempo de voltar a jejuar, é tempo de você começar, aleluia, a se preocupar com a tua salvação. Está lá lavando as redes, mas de repente Jesus começa a pregar. Pedro começa a parar de reclamar. Mas espera aí. Que palavra é essa? Você pode ter chegado aqui desanimado, não sei a maneira que você chegou, mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a parar de fazer o que está fazendo para ouvir Jesus falar. Muitas vezes não queremos. Jesus começou a pregar e ele estava lá com a rede. Está limpando, opa. Só que quando ele, aleluia, percebeu que aquela palavra começou a fluir no seu coração, as redes caíram na água. Toda a sujeira estava sendo limpa, estava sendo purificada. Não é porque Pedro estava lavando as redes, mas era porque Jesus estava pregando. Deus estava, oh aleluia, entrando no barco. Já estava no barco de Pedro, e quando ele entra no barco, ele começa a limpar, ele começa a purificar, ele começa a mudar, ele começa a transformar. Então Pedro para agora para ouvir a palavra de Deus. Oh aleluia. E aí Jesus pregou, a multidão ouviu, Pedro ouviu, mas eu quero aqui revelar uma coisa para você, aleluia, que a diferença e o milagre de Pedro só viria, não é porque Pedro emprestou o barco, não é porque você deu a permissão para Jesus entrar no teu coração. Nós somos templo do Espírito Santo, e quando Ele vem, Ele habita em nós, vai haver diferença. Ele está no teu barco, Ele está te enchendo, aleluia. A diferença não foi Ele ter, aleluia, emprestado o barco, mas a diferença foi Ele ter ficado em ouvir a palavra. Porque se Ele emprestasse o barco, irmão Felipe, e fosse embora, não ia ter milagre. Quem pegou a visão? Aleluia. Não importa a aflição, a dor, a tristeza, o negócio é permanecer na presença, ouvindo a palavra de Deus, se enchendo dEle. Aleluia. Se Ele vai embora, não tem milagre. Mas ele ficou mesmo triste. Ó, você está aqui, eu não sei a forma que você entrou, mas você largou tudo para ouvir a palavra de Deus. Você está colocando ele no barco. Você chegou aqui, ó, do mar da frustração. Pega a visão, aleluia. Está chegando, chegou até a beira da praia. Não tenho mais recurso, não sei o que fazer, estou desanimado. Vou lavar aqui as redes, vou guardar o barquinho, encostar e eu vou embora. A vida ia continuar a mesma coisa. Ei, mas quando Ele aparece na nossa vida, aleluia, é nesses momentos de frustração, de desânimo, de tristeza, de enfermidade, que Ele chega e pede para entrar no nosso barco. Agora Jesus está no barco, pregou a palavra e disse: ei Pedro, vem aqui. Eu quero te entregar, te devolver o barco que você me emprestou. E aí Pedro, tá bom então, vou pegar o barco. Ele disse: não, mas espera aí, eu não vou entregar o barco da mesma maneira que eu peguei.
Eu peguei o barco vazio. Jesus, quando ele chega, pode te encontrar vazio, mas quando ele vai, aleluia, aleluia, ele vai te encher nesse dia, porque ele vai dizer: Pedro, sobe no barco, sobe aqui comigo agora, vai para o mais profundo, aleluia. E observe que não era mais noite, era dia. O melhor tempo, o melhor horário para pescar era durante a noite, mas Deus, ele é poderoso e ele não faz como a gente quer. Ele trabalha às vezes até na contramão, se necessário for. Daquilo que o homem quer, daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem espera. Aleluia! Enquanto ele estava pregando, o que estava acontecendo? Ele não é onipresente, Major? Ele estava pregando a palavra, limpando as redes ali, ó, né, de Pedro, mas estava trabalhando no coração, né, de Pedro. Aí de repente ele vai dizer assim para ele: Pedro, vamos lá para o mais profundo, vamos para o mais profundo de intimidade comigo. Agora você vai ver um Senhor diferente, você vai ver uma palavra diferente sendo lançada sobre a tua vida. Não é você que lança a rede que faz a diferença, mas é quando Deus, ele lança a palavra na tua vida. Ronamá, Surianda, Galamassos. Então a diferença não está no que você tem, no barco, na rede, no mar, não está em nada, mas está na palavra. É a palavra que vai fazer a diferença. A última palavra vem do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, o que tem enfrentado, mas a última palavra vem de Jesus. Era de dia, estava cansado. Não era o lugar adequado para Pedro pescar e dizer assim: vamos lançar a rede. Ele está falando: filho, para de ficar lutando com as suas forças, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha. E agora lança a rede para o outro lado. Lança a rede para a direita, em outras traduções. Lança a rede para onde está o arrastão que eu preparei. Sabe por quê? Enquanto ele estava pregando, enquanto você está aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus, eu quero já aqui, aleluia, profetizar sobre a tua vida, que enquanto você ouve a palavra de Deus, Deus já está indo lá onde está a tua necessidade. A necessidade de Pedro era a falta de peixe, não tinha peixe, não conseguiu peixe, a frustração é porque não conseguiu o peixe, mas Jesus está falando: ei, agora sobre a minha palavra, você está ouvindo pregar, mas enquanto você está aqui sentado, você está aqui me ouvindo, Deus estava lá onde, sabe aonde? Onde estavam os peixes, cercando todos eles, e dizendo: fica aqui. Ficou aquele monte de peixe no mesmo lugar. Sabe por quê? Mediante a palavra. Você tem confiado na palavra que Deus tem direcionado para a tua vida? Enquanto você está aqui buscando, ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando ao teu favor. Você precisa crer na palavra daquilo que Deus está falando para você hoje. É somente sobre a palavra de Deus que vai haver milagre. Pedro não foi embora, ele ficou, irmã Idalina. Tem muitos que começam a ouvir a palavra de Deus, se cansa, desanima e vai embora. Sai da igreja, sai, né, da sua fé, não acredita mais, abandona tudo, larga a cruz. Mas aquele que larga a cruz, aquele que abandona, aquele que vira as costas, nunca vai viver o milagre. Milagre só vive quem? Permanece. Quer o favor de Deus, quer a bênção de Deus, mas o que faz? Na primeira oportunidade, na primeira frustração, vai embora. Na primeira tristeza, com o seu irmão, vai embora. Com o seu pastor, vai embora. Quer lavar as redes sujas e vou para casa. Vou encostar o meu barquinho aqui vazio e vou para casa. Quem fica parado no mesmo lugar não vive milagre. Quem vive em águas rasas, com o barquinho vive em
águas, aleluia. Hoje Ele quer que a água venha pelo joelho, não. Ele quer que a água venha até os ombros, não. Ele quer hoje por completo que você vai para águas mais profundas e você ouça a palavra dele dizendo: lança a rede para o outro lado, porque mediante é a minha palavra que faz a diferença. Aí Pedro diz assim para ele: mas nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Pega a visão, mas mediante nós não pegamos nada, vírgula. Aleluia. Deus está colocando um ponto, mas a tua história não vai acabar assim, porque não é um ponto e vírgula, é apenas uma vírgula. É alabás, surecanda alabás. E ele vai terminar dizendo: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Com a fé, com aquilo que Deus está falando para você hoje, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua finança, Deus pode mudar esse quadro na tua saúde, Deus pode transformar mediante a palavra dEle. Ele está dizendo: eu pesquei a noite inteira, não deu nada, eu estou cansado, estou desanimado, mas contudo, mas porém, entretanto, com todavia, sobre a tua palavra eu lançarei. Quem tem lançado obedecendo ao Senhor? Talvez aquilo que Deus fala para nós é loucura, mas eu quero dizer, aquele que ouve a palavra de Deus, se Jesus tivesse falado para Pedro: olha, lança a rede, depois daquela pregação, irmão Luiz, na areia, ele tinha jogado a rede na areia e tinha dado peixe. Porque quem conhece, pega essa, quem conhece a Jesus e sabe que Ele é poderoso, mediante a palavra que Ele está dizendo, pode ser loucura, mas vai dar certo. Porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pedro primeiro, ele ouviu, lavou a rede, parou o barco, sentou, aleluia, ouviu a palavra de Deus, e a fé veio novamente por ouvir a palavra de Jesus. Aleluia. Jesus está no barco de Pedro. Aleluia, oh glória. Pedro estava frustrado, mas Jesus precisava do barco de Pedro para fazer o que, meus irmãos? É aqui que começou a história. É aqui que começa o grande milagre. Todo mundo centraliza na pesca maravilhosa e acha que o milagre é quando vem a pesca, é quando vem o peixe. Mas não terminou ali. Não foi ali que terminou. Fez a grande pesca, os peixes vieram, encheram as redes e ponto final. Não foi ali. Não é assim que acaba a história. Aleluia. Está falando aqui, ó, começou, oh glória. Mas Jesus pediu o barco emprestado de Pedro para pregar o quê? Quem sabe? Oh glória. Jesus pediu o barco de Pedro para pregar a palavra. Aleluia. E agora o povo estava ali também se apertando para ouvir o quê? A palavra. Jesus terminava, de pregar e dirigiu a Pedro uma palavra para Pedro. Quando Pedro entrou no barco e vai para o fundo ali no alto mar, Jesus também dirige para ele uma. Pedro olha para Jesus e diz: pesquei a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua... que você está esperando para ouvir a palavra de Deus para mudar a tua vida? O que você está esperando? Você vai ficar até quando nesse mar de aflição, nesse mar de derrota, nessa angústia? Está esperando o quê para a palavra de Deus fazer a diferença na tua vida? Para o que você está fazendo, senta para ouvir e seja cheio da presença. E o barco que era vazio, aquilo que ninguém dava nada, estava vendo a tua derrota, estava vendo o teu fracasso, hoje vai estar vendo o grande milagre, porque Deus está no teu barco, Jesus está no teu barco, e mediante sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as minhas redes.
Aleluia! Então não terminou a história na pesca maravilhosa, irmã Idalina. Sabe por quê? Era o momento mais importante que Pedro poderia ser bem sucedido ali. Ia ficar rico. Sabe por que ele lançou as redes? E quando ele puxou, epa, peraí, a noite inteira não veio nada. Agora eu não consigo nem puxar. Ele começou a pedir o que? A irmã Idalina, ajuda. Vem para cá, me ajuda aqui, pega aqui. Aleluia, eu quero dizer que o milagre que Deus faz não vai alcançar só a sua vida, mas vai alcançar o seu casamento, o seu esposo, os seus filhos, vai alcançar a sua família, vai alcançar os teus amigos, aonde você está no seu trabalho, você vai chamar ajuda e vai dizer, ei, quem está mais perto encosta o teu barco aqui, me ajuda, porque o meu barco já encheu, mas ainda tem mais peixe ainda, tem mais peixe ainda, tem peixe para mim, tem peixe para você, tem peixe para quem quiser, tem peixe. Aleluia. Mas é mediante a palavra, é mediante a palavra. Para de ficar ouvindo falso profeta, para de ficar se iludindo com o movimento. Aleluia, o que você precisa é palavra, o que muda a vida é palavra de Deus. Aleluia. Enquanto Pedro fez o que ele quis, não pegou nada. Mas quando ele ouviu a palavra e obedeceu a palavra, o milagre chegou. Só que a história não acaba aí. Todo mundo focaliza e centraliza a pesca. Foi um monte de peixe, foi uma bênção, foi vitória. Aleluia. Agora Pedro já era empresário. Pedro agora já era bem sucedido, porque deu peixe para todo mundo. Encheu, né, o barco dele que estava o quê? Afundando. De tanto peixe. Aleluia. Só que quando ele se percebe que aquilo tudo foi mediante a palavra do Senhor, ele se prostra ao Senhor e falando, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Aleluia. Quando Deus mediante a sua palavra e nós somos obedientes, recebe essa. Aleluia, nós nos frustramos e nós nos dizemos assim, Pai, eu não sou digno, Pai, eu não mereço, Pai, eu não posso estar aqui perto de você. Aleluia. Deus sabe aquilo que você fez, aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, mas mediante a palavra dele, Ele está te curando neste dia. Ele está curando dessa dor, dessa tristeza, dessa lembrança, daquilo que muitas vezes faz nós afundar, mas é com o barco vazio e cheio de água, de frustração. Mas quando vem a presença de Deus, quando é milagre de Deus, que você é cheio da presença dEle, do Espírito Santo dEle, aleluia, vem o arrependimento, venha dizendo, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, mas Ele está falando para você hoje, aleluia, o que eu tenho para você é bem maior do que esses peixes que eu te dei. O peixe foi só uma demonstração, Luiz, do que Ele pode fazer. Para encerrar, para nós entender que não acaba ali, sabe por quê? Para todos vocês que estão aqui, Deus está dizendo, mediante a minha palavra, eu quero fazer hoje vocês subir de nível. Eu quero que vocês saiam dessas águas rasas e venham para águas mais profundas. Para de ficar nesse mar de frustração, lavando rede suja. Se purifica, se conferta, volta para o alto mar e viva o meu milagre. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que os peixes. Ele achou que o milagre dele era esse. Mas Jesus estava falando, Pedro, para de ser pescador de peixes e venha ser pescador de homens. Ele está falando aqui, às vezes é difícil renunciar, às vezes é difícil você deixar aquilo que você tem, mas Ele está dizendo, ei, se Pedro ficasse ali com os peixes, ele não ia andar sobre as águas. Se Pedro ficasse ali preso àquilo que ele estava nos peixes, ele não ia ver Lázaro pulando, saindo do sepulcro.
Ele não ia ver, aleluia, tantos milagres, ia ter mais experiência com Jesus, ia viver algo maior. Então isso nos mostra que Ele quer hoje nos levar num nível mais alto de intimidade com Ele. E você só vai conseguir mediante, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra, ela está na sua casa, ela está no seu trabalho, ela está na sua vida, ela está no seu casamento, ela está no seu relacionamento com os filhos, ela está na tua família. Oh, Lamas, a palavra faz parte da sua vida, a palavra de Deus está na sua história. Oh, Namas, Surekanda, a diferença está quando a palavra de Deus chega na nossa vida. Aleluia. Todo aquele que pede receberá. Se assim Deus falar, se vir da boca de Deus, aleluia, não tenha dúvida que algo vai acontecer. Não tenha dúvida que isso que você estava vivendo a partir de hoje, mediante essa palavra, Deus está falando: o que eu tenho para você é muito melhor, o que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você, aleluia, você nem imagina o que você vai viver, aleluia, na minha presença. Levanta os teus braços. Quero profetizar na tua vida, dizendo: Pai, mediante a tua palavra, eu deixarei tudo o que eu fiz e me lançarei por completo naquilo que o Senhor está me falando hoje, naquilo que o Senhor está, aleluia, me tocando hoje, na presença que está me enchendo hoje, na fé, aleluia, que está crescendo hoje, porque eu creio na tua palavra. Eu não preciso entender, eu não preciso ver, mas eu preciso obedecer hoje, mediante a tua palavra, e algo novo vai acontecer a partir de agora, porque Ele está falando: filho, para de lançar a rede para esse lado, muda a direção, muda a visão, mediante a minha palavra, muda o curso e agora lança a rede para o outro lado. E receba o teu milagre na área da sua vida que você precisa. Você só vai ver milagre para encerrar. Pedro conseguiu os peixes, o problema era peixe, mas ele não estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Até quando nós vamos ficar dando desculpa? O problema era peixe, Deus deu peixe. O problema era peixe, Jesus deu peixe. A dificuldade estava batendo porque não tinha peixe, Jesus deu peixe. E agora Jesus pergunta para nós: qual é a desculpa agora que você vai parar e não quer ir no nível mais além para me servir? Qual vai ser a desculpa agora? Tem gente que estava ali: eu quero um carro, já comprou 3 carros e não foi fazer a obra do Senhor. Teve gente aí que falou: eu só vou para a igreja, só vou fazer a obra do Senhor quando eu tiver condições. Já tem emprego, já tem condições, já comprou o que precisava, mas não continua, não está fazendo a obra. Jesus está falando: vem ser pescador está dizendo: vem fazer a obra. Você quer milagre, eu te dou milagre. Você quer peixe, eu te dou peixe. Mas larga tudo isso aí, não se prende nisso aí e vai fazer a minha obra. Quanto tempo mais tu vai ficar dando desculpa? Vai ficar parado no mesmo lugar, vai ver o barco afundar, aleluia, sem fazer nada. Minha bênção chegou, mas você não está me procurando, você não está obedecendo, você não está fazendo aquilo que eu te chamei. Tem pessoas aqui que têm chamado, tem pessoas aqui que Deus está falando: olha, para de ficar parado, eu já te abençoei, agora vai servir.
Agora vai buscar as almas. O problema não era peixe. Peixe eu já te dei. E eu quero as minhas almas. Você tinha o problema, era o peixe. E Deus está falando para você, e o meu problema é você. Seu problema era peixe, porque não estava ali. Pedro queria peixe, mas Jesus está falando, mas eu quero é você. Eu quero é você, sendo diferente, sendo posicionado na palavra, se levantando aqui. O outro culto foi a mesma coisa, é o que o Espírito Santo direciona. Eu quero levantar aqui um exército. Aquilo que você precisa eu vou dar. Mas não para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa e volta para o alto mar e vai pescar, mas agora é homens. O que ele está falando com isso aqui de forma figurada? Vamos lá para fora, tem almas lá. Jesus quer aquelas almas e Ele quer que você faça. Vamos se colocar de pé.